Boa tarde, gente. Boa tarde, Maviael. Pessoal, vamos dar continuidade desse trabalho do Protásio, nesse projeto chamado Protásio em Ação, dando sempre ênfase aos assuntos prioritários. E hoje a gente vai falar um pouco com o pessoal do terceiro ano. E o assunto de hoje será polímeros. Meu nome é Eduardo Trajano, sou professor de Química da Protásio Soares. Polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores. Essas unidades repetitivas são chamadas de mero, provém da estrutura do monômero. Vê só, polímeros, a palavra polímero, ela tem origem grega. Poli significa vários e meros, pedaços. Ou seja, quando se juntam esses vários pedaços, se forma uma grande estrutura, uma grande molécula. E podem ser divididos em alguns grupos. Um deles são as macromoléculas, que são moléculas de elevada massa molar, que não possuem necessariamente em sua estrutura uma unidade de repetição. E não são necessariamente somente os polímeros que são macromoléculas. Os oligômeros, por exemplo, também são macromoléculas. Tem a micromolécula e a macromolécula. A micromolécula é extremamente muito menor do que uma macro e só pode ser visto através de microscópio, por exemplo. E a macromolécula, algumas são possíveis ver a olho nu. Os monômeros. Basicamente, os monômeros são as matérias-primas dos polímeros. São moléculas simples, normalmente orgânicas, que quando agrupadas, repetidas várias vezes, podendo ser a mesma molécula ou disposta com outras moléculas e compostos. Formam cadeias longas chamadas de polímeros. E os meros, como eu acabei de falar, são pedaços, são repetições dentro da cadeia polimérica. Aí dentro dos polímeros também tem uma outra estruturazinha chamada de grau de polimerização. Tem a molécula e após a molécula tem um Nzinho. Esse N significa o grau de polimerização. O que isso quer dizer? Seria, no caso, o tamanho da molécula. No caso assim, o tamanho dela, ou maior ou menor, fica variando. Aí, nesse caso, os polímeros comerciais, que são aqueles que têm origem artificial, eles têm assim um maior grau de polimerização, que varia entre 700 e 800. Já os polímeros naturais, eles são bem menores. Falar nisso, os polímeros eles podem ser classificados em dois grupos: os polímeros sintéticos e os naturais. Os sintéticos são os materiais obtidos por reações de sintetizadores em indústrias de polimerização, através de matérias-primas diversas, provenientes de fontes renováveis ou não. Um deles são os termoplásticos, que são polímeros lineares ou de ramificação baixa, cujas interações podem ser superadas pelo efeito da temperatura. E isso resulta em um amolecimento ou moldagem e facilita a reciclagem. Um exemplo desse tipo de termoplástico é o PVC, que é o policloreto de vinila. Esse PVC ele é feito a partir de um gás. No caso é o cloreto de vinila. Ele é colocado em temperatura baixa até começar a se solidificar. O termostável, ao contrário dos termoplásticos, o polímero termoendurecíveis tem muitas ramificações em suas estruturas poliméricas. Isso lhe permite suportar altas temperaturas sem se deformar ou derreter, devido às fortes interações intermoleculares. Exemplo é o plástico churrasqueira, ou plásticos que aguentam alta temperatura, que derretem com muita dificuldade. Outro polímero muito conhecido, principalmente aqui em Toritama, é o nylon. Ele é um exemplo de polímero fibroso, que é encontrado muito na indústria têxtil, obviamente, né, aqui em Toritama. Uma curiosidade sobre esse nome nylon em homenagem a duas cidades, Nova York e Londres, que é New York, NY, e de Londres. O poliestileno é um dos polímeros mais comuns na vida diária, na nossa vida. É encontrado em copos plásticos, esses copozinhos que vocês compram aí, brinquedos, itens de computador e televisão. Ele é mais fácil de se fabricar. Já os polímeros naturais são encontrados, obviamente, na natureza, ou seja, eles não são sintetizados pelo homem através de processos químicos de transformação.
Talvez o polímero natural mais conhecido seja o látex, ou borracha natural, obtida da seiva da seringueira. Porém, eles estão presentes em praticamente toda a fauna, flora e até mesmo no corpo humano. A borracha natural látex, que é retirada da seringueira, ele, para poder ser utilizado como uma borracha industrial que a gente utiliza no dia a dia, ele tem que passar por um processo de vulcanização. A vulcanização nada mais é do que um processo controlado que ele faz assim uma interação entre as moléculas para deixar esse material, no caso, essa borracha que vai ser desenvolvida, a ser mais resistente a impactos e a variações de temperaturas. Uma das borrachas a partir do látex mais conhecida na época era o pneu. Inclusive, quem criou o processo de vulcanização foi um cidadão chamado Charles Goodyear. Para a gente ver aí direitinho, e tentar lembrar, esse nome aí é um pouco familiar, porque o Goodyear, na verdade, é marca de pneu, né? Aí foi uma singela homenagem a esse cara que inventou a vulcanização. Sem ele, provavelmente, os pneus e muitos outros materiais não existiam. Em relação a outros polímeros naturais, tem o amido, a celulose, glicogênio e quitina. Vê só, esses três primeiros, amido, celulose e glicogênio, eles têm algo comum entre eles. Eles têm a mesma estrutura molecular, ou seja, é C6H10O5, ou seja, são 6 átomos de carbono, 10 de hidrogênio e 5 de oxigênio. E o N, no final, que seria o grau de polimerização, o tamanho que essa estrutura fica. Porém, esses materiais aqui, eles são naturais, não passam pela mão humana. O amido é um polissacarídeo, ou seja, é um grande açúcar. Ele é produzido pelas plantas verdes, servindo como reservatório de energia. E é o mais comum carboidrato da alimentação humana e é encontrado em grande quantidade em alimentos como batata, arroz, trigo e etc. É um amido. Ele serve como reservatório de energia. Celulose também tem a mesma molécula, que é o C6H10O5. Ele é um polímero de cadeia longa composto de um só monômero, classificado como polissacarídeos ou carboidratos. É um dos principais constituintes das paredes celulares das plantas. O glicogênio também tem a mesma estrutura molecular, que é C6H10O5. É um polissacarídeo e é a principal reserva energética de células de animais e bactérias. Nesse caso, em nós, seres humanos, é encontrado principalmente no fígado e nos músculos. E geralmente é encontrado em fungos. Nesse caso, é a principal substância de reserva desses fungos. Lembrando que fungo é uma coisa e planta é outra, viu? São totalmente diferentes. Aí vê só, amido, celulose e glicogênio possuem a mesma fórmula molecular, porém ele só muda a sua estrutura com o andar da cadeia. No final das contas, esses três elementos aí, amido, celulose e glicogênio, servem praticamente como um reservatório de energia. Já a quitina, que tem a molécula C8H13O5N, ou seja, 8 átomos de carbono, 13 de hidrogênio, 5 de oxigênio e 1 de nitrogênio. Ela é um polissacarídeo constituído por um polímero de cadeia longa, insolúvel em água. Ocorre naturalmente em diversos organismos, sendo o principal componente da parede celular do fungo e do exoesqueleto dos artrópodes, ou seja, enquanto o amido, celulose e glicogênio serve como reserva energética, a quitina ela serve como proteção. Aí a gente pode encontrar, por exemplo, numa barata. Quando a gente pisa uma barata, sente aquele quebrazinho ali, aquele barulhozinho característico. Aquilo ali, na verdade, é você quebrando o exoesqueleto dele, que é todo feito de quitina. Terminando aqui a parte de polímeros, a gente vai entrar sobre os assuntos do Enem. Lembrando que a parte de ciência da natureza e química, ela química está inserida em ciência da natureza, que é química, física e biologia. E os assuntos assim que mais caem no Enem são esses: funções orgânicas, reações químicas, soluções, eletroquímica, estequiometria, que todo mundo ama, relações numéricas,
solubilidade, termoquímica, equilíbrio iônico, introdução à química orgânica, isomeria, ligações químicas, propriedades coligativas, estrutura molecular, hidrólise, unidade de concentração e problemas ambientais. Esses problemas ambientais aí eu vou destacar química ambiental, porque é um assunto que está sendo muito recorrente, principalmente devido a essas mudanças climáticas. Em relação à química ambiental, a gente vai falar um pouquinho dela, que é um dos assuntos que caem no Enem. Vê só, a química ambiental ela é definida como estudo das fontes, reações, transportes e efeito das espécies químicas em água, solo, ar, ambiente e os efeitos tecnológicos em relação a eles. Em relação à química ambiental, ela sofreu muito ação antrópica nos últimos anos, ou seja, teve muita ação do ser humano. O nosso planeta já passou por várias transformações, porém de forma natural. Em toda a história do planeta, dos 4,6 bilhões de anos que o planeta tem, ele nunca passou por tanta transformação em tão pouco tempo devido a uma espécie. Nossa espécie, de fato, está mudando a estrutura do nosso planeta, principalmente climática. Esses problemas começaram a partir da primeira revolução industrial, que foi por volta de 1760, onde o ser humano começou, de fato, a pegar elementos da natureza e começar a converter para eles, para nós, no caso da nossa espécie, objetos do dia a dia. Em relação a esse problema todinho que o ser humano vem criando desde 1760, foram jogados na natureza alguns gases tóxicos. E devido a isso, começou a chamada poluição atmosférica. Alguns desses gases foram o dióxido de carbono, que é o CO2, que ele é muito comum da queima de combustível fóssil. O metano, que ele é um gás encontrado assim naturalmente, esse gás é encontrado em pântanos. Mas como o ser humano, nossa espécie hoje em dia está trabalhando muito com gado, esse animal está liberando muito gás, muito metano na atmosfera, principalmente através de arroto. O CO, que no caso é o monóxido de carbono, nossa respiração libera muito isso também. Tem o NO2, o dióxido de nitrogênio, que é proveniente de fábricas. O SO2, dióxido de enxofre, também de fábricas. E o H2SO4, que no caso é o ácido sulfúrico. Esses três últimos aí são provenientes de fábricas. Aí, quando é muito liberado na natureza dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e ácido sulfúrico, ele começa a se transformar em chuva ácida. A chuva ácida não é naturalmente ácida em razão da presença do gás carbônico CO2 na atmosfera. Todavia, os óxidos principais que contribuem para o efeito dessa chuva ácida são esses aí que eu acabei de falar. Para poder uma área não ter chuva ácida, é necessário se ter um controle por parte do governo e das fábricas também, um pouco de consciência. Atualmente, as empresas estão tendo um pouco mais de consciência ambiental em relação a isso aí, principalmente empresas europeias. Algumas empresas na Europa estão deixando de comprar carne do Brasil porque aqui eles estão desmatando. Aí, ou seja, um abatedor que ele desmata uma área muito grande, ele perde clientes na Europa. E a mesma coisa está acontecendo com o Oriente Médio também. Estão deixando de comprar carne daqui do Brasil devido ao desmatamento desenfreado. Em relação à camada de ozônio, vê só, falei dos gases que estão na atmosfera e outra preocupação maior agora, em relação à camada de ozônio. Lembrando que o ozônio é um gás, que se chama O3, é um gás natural. Inclusive a cor azul do céu é relacionado ao ozônio. Um dos gases que podem destruir a camada de ozônio é o hidrofluorocarboneto, que são gases de refrigeração contendo hidrogênio. A pessoa pergunta, para que danado serve a camada de ozônio? A camada de ozônio ela serve como uma espécie de filtro solar. Ela evita que os raios solares e que a temperatura lá do Sol, ele entre com mais intensidade aqui na Terra. Aí eles vão diminuindo isso aí. A camada de ozônio ela vai diminuindo essa intensidade solar em relação aqui ao nosso planeta. Principalmente a nós, aqui na nossa cidade, que a gente mora muito próximo da linha do Equador.
quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. Outro gás que é muito comum assim também, que destrói a camada de ozônio, é o tetracloreto de carbono, o CTC, que é um composto líquido tóxico incolor. Ele não é inflamável, ele é vaporoso e é usado como um solvente de limpeza a seco. Ele também serve como refrigerante, como baixar a temperatura, e é utilizado muito em extintores de incêndio, pelo menos era, mas agora estão diminuindo mais. Outro gás muito recorrente nas indústrias é o CFC, ou clorofluoreto de carbono, que ele, na década de 80, 70 por aí, era muito utilizado em sprays e geladeiras. Só que devido às mudanças climáticas que tiveram, sobretudo na Eco Rio de 92, foi discutido muito isso, eles começaram a tirar esse CFC dos sprays. Dava mais potência para o spray, era um processo mais barato. Hoje, quando você compra lá um spray de colocar no sovaco, eu esqueci o nome, não, tô brincando. Quando você compra qualquer spray, seja ele, for qualquer material pressurizado, ele vai estar lá dizendo, não contém CFC. E nas geladeiras também não tem mais, porque as geladeiras antigamente, elas eram aquela que não era o modelo de hoje em dia, que é chamada Frost Free. Algumas geladeiras de antes de 1990 ainda produzem CFC, mas eu acho muito difícil alguém ter alguma geladeira dessa em casa. Aquecimento global. Aí, em relação a esses dois meios aí que eu falei, da poluição atmosférica, da camada de ozônio, vem a questão do aquecimento global também. O aquecimento global nada mais é do que o aumento da temperatura devido à quantidade de gases que estão sendo acumulados na atmosfera. Um deles é os principais, quer dizer, na verdade, o principal dele é o CO2. Quanto mais CO2 vem na atmosfera, maior vai ser a temperatura. Tem gente que diz, mas tal canto é frio e tal canto é muito quente. Hoje mesmo está nevando lá em Gramado. Mas isso não tem nada a ver, não. Isso aí é devido a oscilações de temperatura. Não quer dizer que o planeta inteiro vai ficar quente, não. Mas algumas partes vão sofrer uma oscilação maior. O aumento de temperatura global, ele é monitorado já há algumas décadas, desde o começo do século, principalmente após a Revolução Industrial, que eu acabei de falar. Entre 1990 e 2000, segundo o INPE, foram o período mais quente dos últimos 100 anos. Ou seja, durante esse período aqui, a gente começou a produzir demais, surgiram muitas indústrias, foi um boom econômico. Aí com isso, as indústrias não têm nenhuma consideração pelo meio ambiente e acabaram jogando muitos poluentes. O ser humano, ele de certa forma está aprendendo aos poucos a usar as fontes renováveis, ou seja, é aquilo que pode ser usado mais de uma vez. Por enquanto a gente só utiliza muito fontes não renováveis, como por exemplo o petróleo. O petróleo, segundo estimativas, dentro de 50 anos ele vai acabar. Aí a gente já deve, nossa espécie na verdade, já deve se adaptar a outros meios, como por exemplo energia eólica, carros elétricos e assim em diante, e principalmente energia solar, né? Que é uma energia praticamente inesgotável. Em relação a isso, na década de 60, tinha um astrofísico chamado Nikolai Kardashev. Ele, durante esse período aí, que foi, no caso, a corrida espacial, tinha-se muitas teorias criadas, principalmente se existiam seres de outros planetas ou não. Aí ele utilizou uma escala, que levava o nome dele, a escala Kardashev. Ele disse assim que se uma civilização for muito avançada, ela vai ter alguns níveis de conhecimento. Aí ele colocou assim, do tipo 1 ao tipo 4, por exemplo. Ele disse que uma civilização do tipo 1, ela iria aproveitar 100% dos recursos do planeta. Entre eles, o vento, o sol, o mar e energia geotérmica que vem de vulcões. O tipo 2 seria o tipo de civilização que iria aproveitar toda a energia proveniente do Sol. E já o tipo 3 é um tipo de civilização que consegue absorver muita energia que vem do universo, e o tipo 4 é um pouco mais de ficção científica, como se essa civilização conseguisse puxar
energia do universo. Aí nesse caso aí, voltando para o tipo 1, ele diz que essa civilização consegue aproveitar toda a energia proveniente do planeta. Em relação a isso, nós ainda somos 0,8. A gente só vai atingir o tipo 1 daqui a uns 100 ou 200 anos. Em relação à política dos 3 R's, que tem a ver com essa questão de fonte renovável, que é o caso de reduzir, reutilizar e reciclar, a gente reduzir seria o seguinte: só utilizar aquilo que realmente precisa. Não adianta eu estar comprando um monte de coisa e estar gerando muito lixo. Reutilizar seria o seguinte, como muitas pessoas fazem. O mais famoso de reutilizar, as duas coisas mais famosas, é você toma uma coca, quando termina, algumas pessoas lavam a garrafa, colocam água e botam de volta na geladeira. E a mais comum dela, e também a mais frustrante, que é você pegar um pote de sorvete, você vai lá, ingere todo o sorvete, limpa, lava a vasilhazinha e coloca feijão dentro. Isso aí é uma forma de reutilizar. E de reciclar é você pegar aquele material, entregar ou vender para uma fábrica, onde ela vai destruir, entre aspas, esse material todinho e reconstruir ele. Poluição da água. A poluição da água ela é dividida em 4 grupos. Um deles é poluição térmica. A poluição térmica consiste no aquecimento das águas naturais pela introdução da água quente, utilizada na refrigeração de centrais elétricas, usinas nucleares, refinarias siderúrgicas e indústrias diversas. É o seguinte, essa poluição térmica é o seguinte: eles pegam esse material, puxam água, principalmente assim em usinas nucleares, eles pegam essa água e jogam do lado de fora das usinas para poder baixar a temperatura do plutônio lá dentro. Com isso, essa água vai voltando um pouco quente. E desse modo, acaba matando algumas espécies, que tem espécies que não aguentam uma variação grande de temperatura na água. Poluição biológica das águas. Ocorre quando os corpos de água possuem micro-organismos patogênicos que fazem mal, tais como as bactérias, vírus, vermes e protozoários, vindo principalmente de indústrias e esgotos domésticos. Nesse caso aqui, esses animais, no caso essas bactérias principalmente, quando elas estão em excesso na água, elas podem acabar retirando o oxigênio de alguns peixes. E por incrível que pareça, peixe morre afogado, viu, gente? Se você retirar o peixe, retirar o ar da água, o peixe vai morrer afogado. Você pode fazer um teste, aí compra aquele saquinho ali, retira toda a água do saquinho dentro do peixe e começa a andar com ele o dia todinho. Ele vai acabar morrendo, mas não faça isso não, gente. Mas quiser testar, pode testar. Poluição química das águas. Esse tipo de poluição é mais comum com o petróleo. Pode ocorrer com os materiais químicos, pode, mas o mais comum, porque é o tipo de material que é mais utilizado no transporte, é o petróleo. Poluição sedimentar das águas. Ocorre quando há um acúmulo de partículas em suspensão, ou seja, ficam boiando, tais como solos e produtos insolúveis inorgânicos. Isso aí, às vezes, acaba retirando também, assim como o segundo exemplo, retirando um pouco de oxigênio da água e matando alguns animais. Em relação aos princípios químicos da química verde, tem a prevenção, a eficiência, a utilização inteligente da matéria-prima, produtos seguros, que nesse caso aí, isso aí está de acordo com alguns órgãos de regulamentação do governo, e principalmente as fontes renováveis. Essa sim que é o maior princípio da química verde, que vai contra tudo que eu falei. E por enquanto a gente não está dominando muito esse recurso não, de fontes renováveis. Gente, eu estou chegando ao fim de mais uma aula e eu vou deixar uma frasezinha aqui para vocês. Podemos não ganhar todas as batalhas, mas devemos dar sempre o nosso máximo. Essa frase aqui é de Peter Parker. Eu queria agradecer a audiência de todos vocês, ao terceiro ano, que a gente vai ter aula na terça-feira, na quinta-feira, com aqueles códigos que a diretora Débora já passou para vocês, e dizer assim que foi muito proveitoso esses momentos aqui com vocês.
E vê só, gente. E na próxima semana, quem vai vir para cá é o professor Ed Carlos. Ele vai passar algumas informações sobre inglês e vocês vão adorar, viu, gente? Queria agradecer também a Maviael Santos pelo espaço, a diretora Débora e a Beto também. Gente, obrigado, viu, gente? E tchau, tchau. Tenham um ótimo fim de semana.